Quando as pessoas pensam em mitologia grega, elas sempre lembram dos grandes nomes. Ares, o deus da guerra. Poseidon, o deus dos mares. Mas se você parar pra pensar, não tem como todo mundo ser deus desses bagulho da hora. Tipo, deus do tempo, do submundo, sabe? Chega um momento que as opções vão acabando e os outros deuses têm que se contentar com o resto. O objetivo desse vídeo é mostrar que não só de deuses grandiosos se faz a mitologia. Então, eu resolvi fazer um top 10 com as divindades mais inúteis, as mais ridículas e principalmente as mais bizarras. A divindade mais antiga da mitologia grega é o Caos, o deus do vazio. Basicamente, ele é o deus do nada. Ele é a ausência de qualquer coisa. Tanto que ele só não tá mais alto nessa lista porque foi ele que gerou os deuses primordiais, incluindo a Gaia e o Tártaro. Mas de resto, ele não faz porra nenhuma. No primeiro Mitologia, eu contei a origem dos titãs, filhos de Gaia. Como, por exemplo, Temis, a deusa da justiça. Crios, o deus das constelações. Mas dentre eles também tem a excelentíssima Tétis, a deusa da água fresca. E eu nem preciso dizer o quão ridículo isso é, né? Essa aí é outra que só não tá mais pra cima na lista porque ela é a mãe do Aquiles da Guerra de Troia. Então, alguma relevância ela teve. Quando você acorda de manhã, não há nada melhor do que comer aquela torradinha com mel campeiro. O sabor doce e cremoso vindo direto do campo é insubstituível. Então, se você também gosta, agradeça a Aristeu, o deus das abelhas. Mano, esse cara é muito bosta. A história dele é o seguinte: ele tinha uma criação de abelhas que ele era apaixonado, aí mataram elas, ele ficou triste e foi chorar no colo da mãe. Ai, mataram minhas abelhas! Aí ela disse que tem um profeta que pode ajudar a trazer elas de volta, ele sai numa aventura pra encontrar esse cara, e no fim ele consegue recuperar o enxame e fica todo feliz. Conclusão, ele é um deus ridículo. Cara, e olha que ele é filho do Apolo. Em determinado momento da mitologia, surge um herói chamado Asclépios, também conhecido como o Deus da Cura, e os seus atos de benevolência e caridade o tornaram muito amado pela população e até uma preocupação aos deuses do Olimpo. Mas não é dele que a gente vai falar aqui, porque esse cara teve uma filha chamada Higeia, a deusa da higiene. Até que tem a ver, né? Ela tá na área da saúde, que nem o pai dela. Mas deusa da higiene? Mano, ela é o quê? A padroeira do álcool em gel? Harpócrates, o deus do silêncio. É muito raro existir uma festa onde não haja bebida alcoólica. Ela infelizmente se tornou um ingrediente quase que indispensável para as pessoas conseguirem se divertir. E se você acha que eu vou falar de Dionísio, o deus do vinho, você tá enganado. Se bem que o dito cujo é amigo dele. Silenos, o deus da embriaguez. E isso pode até levantar uma dúvida. Se os dois deuses estão diretamente ligados ao consumo de bebidas alcoólicas, qual a diferença entre eles? E a resposta é bem simples. Quando você aprecia um bom vinho em uma celebração festiva e memorável, você está homenageando Dionísio. Mas quando você vomita no cachorro do teu amigo e desmaia na privada, você é um seguidor de Silenos. Em uma determinada história, Hermes e Afrodite tiveram um filho. E quando cresceu, esse garoto se tornou um jovem muito bonito. Então, certa vez, passeando pelos bosques na região da Cária, ele encontra uma ninfa chamada Salmacis. Ela fica encantada pela sua beleza e se apaixona. Mas o sentimento acaba sendo não correspondido. Então, ela finge que vai embora, se esconde na floresta, e assim que ele tira a roupa para entrar no lago, ela pula em cima dele e o agarra com toda a força. O jovem imediatamente tenta escapar. E enquanto isso, a ninfa, tomada pela luxúria, implora para os seus deuses que os dois permanecessem unidos para sempre. Mas aí acaba rolando o famoso caso de cuidado com o que você deseja. Porque a prece dela é atendida, e naquele momento seus corpos se uniram, tornando-se um só.
E o resultado dessa fusão foi um ser com ambos os sexos, o masculino e o feminino. O nome desse jovem deus é Hermafrodito, e foi baseado nele que a condição genética do hermafroditismo foi batizada. E agora, por último, uma curiosidade. Esse deus foi nomeado assim porque é uma junção dos nomes dos pais dele, Hermes e Afrodite. Hermafrodito. O próximo deus dessa lista, ele é tão merda, ele é tão ridículo, que... só mostra. Siamites, o deus dos feijões. Mano, eu queria estar zoando. Ele é tão trash que você não encontra quase informação nenhuma sobre ele. A Wikipédia diz que ele é o deus dos feijões e padroeiro do mercado do feijão. E no livro Os Mitos Gregos, a única citação dele é na passagem que diz que Deméter, a deusa da agricultura, proibiu a galera de plantar feijões. Mas ele gostava tanto de feijão que ele foi lá e plantou igual. E a história para por aí, dando a entender que ele não foi punido. Então, se eu tivesse que supor, eu diria que Deméter viu que ele era um coitado e que feijão era a única coisa que ele tinha na vida. E como ele não estava fazendo nada pra ninguém, ela deixou o Zé do Feijão ser feliz. Uma das divindades mais antigas da mitologia grega foi Nyx, a deusa da noite, que por sua vez teve muitos filhos, como por exemplo, Nêmesis, a deusa da vingança, Thanatos, o deus da morte. Mas ela também teve alguns filhos não tão conhecidos, como Lissa, a deusa da loucura, e o mais infame deles, Coálemos, o deus da estupidez. O deus da estupidez. Não, esse aí merece palma. Porque o que tem de gente que segue ele até hoje, honra, cara, gente que compartilha fake news nas redes sociais, que escreve você com C cedilha, que anda com carro rebaixado, que fica de ressaca e diz que nunca mais vai beber só pra na semana seguinte beber tudo de novo. Esses são todos seguidores fiéis de Coálemos. Eu tava pensando em contar um pouco do contexto pra tentar amenizar a história do primeiro lugar. Mas no fim das contas, não tem contexto que salve. Senhoras e senhores, Príapos, o deus da ereção. Não tem como falar de outra maneira. Ele é o deus da rola. Cheio de veia, com a cabeça larga. A história dele é a seguinte. Dionísio teve um filho e, por motivos que não vem ao caso aqui, Hera resolveu amaldiçoar ele com um pênis gigantesco e sempre ereto. E agora muitos de vocês podem estar se perguntando, e desde quando isso é uma maldição? A questão é que o membro dele ficava sempre ereto, exceto quando ele queria ter relações sexuais. Então, era só ele chegar perto de uma mulher e... Aí, certo dia, enquanto ele caminhava pelo campo, ele avista a deusa Hestia dormindo. E a propósito, ela quase merecia estar nessa lista, porque ela é a deusa da lareira e do fogão a lenha. Mas enfim, ele, mesmo sabendo da sua condição, decide tentar se aproveitar de Hestia. E surpreendentemente, dessa vez ele focou tanto que ele estava conseguindo manter a barraca armada. Até que de repente um jumento dá um zurro que acorda a deusa e distrai o Príapos, fazendo seu membro desfalecer. A partir daí, ele criou um ódio mortal por jumentos e um desejo de que eles fossem sacrificados em seu nome. E muitos dos seus seguidores realmente fizeram isso. Porque, acredite ou não, na Grécia Antiga tinha uma galera que realmente cultuava o deus da rola. Agora, pra terminar, eu tenho duas curiosidades sobre ele. A primeira é que, assim como a maioria dos deuses gregos, ele tem um equivalente romano, chamado Mutunus Tutunus. O que pra mim parece nome de feitiço do Harry Potter. E a segunda é que foi baseado nele que a síndrome do priapismo foi batizado. Que, pra quem não sabe, é uma ereção prolongada, geralmente sem excitação sexual. Bom, isso conclui o vídeo de hoje. E, embora eu não tenha falado dos deuses mais relevantes, na próxima vez que algum amigo ou professor seu puxar um assunto de mitologia, vocês vão ter alguns fatos bem curiosos pra contar. Turma dispensada, e até o próximo Mitologia. Fui! E aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se você é novo no canal, esse quadro é o Mitologia, onde eu falo das grandes histórias das mitologias, mas sempre levando pra comédia. E também eu quero avisar que, a pedido de alguns inscritos, recentemente eu fiz uma caixa postal. Até mais!